Boa noite. Boa noite. Olha a Nani aí. Vamos ver se já está disponível. Ainda não está. Esperando aqui a Nani ficar disponível para entrar. Olha a Nani. E aí? Tudo bem, Xará? Tudo bem. Peraí que eu tô ajeitando aqui o meu E aí, como vídeo. é que foi de férias? Ah, foi umas férias que não foi muito férias, né? Sim, mas tu tava lá se agarrando com os suados lá no tatame. Ah, é verdade, é verdade, é Tava com a verdade. tua galera lá. Oi! Oi, Tava Ana! bom. Oi, Brisa. Brisa, qual que é o teu nome? Oi, Mari. É a Angélica. Angélica. Oi, Angélica. Oi, Mari. Tá acordada essa hora? Viu? Olha aí. Deixa eu te falar. Tive uma ideia. Hoje é a 10ª live, Décima live. tá? Assim, a gente tem várias coisas para comemorar, né? Vamos combinar. Fábio chegou a mais de 5.000 seguidores. A gente tava trifeliz, porque a gente tava, falta 100, falta 10, falta não sei o quê. Daí Falta chegou lá, um. 5.000, e a gente ficou bem feliz. Outra coisa que eu achei muito legal é que a gente tá na 10ª, né? 10ª é o número. Décima E sabe o que live. eu pensei? Eu pensei numa coisa. A gente podia sortear uma pessoa participar de um Zoom com a gente gravar. A pessoa que mais esteve presente, que esteve presente nas 9, nas 10 lives, entendeu? Esse seria o ideal. Mas a gente não sei se a gente tem como saber isso. E daí sortear, né? E daí gravar um Zoom com essa pessoa, com o tema que ela escolher. Olha, Hã? é uma boa ideia. Tem algumas pessoas aqui que estão sempre, né? A Ó, a Fábio, Fábio ali. Eu. A Kátia. A Kátia sempre tá também. A a Patrícia. Angélica. A Angélica, não sei se está desde a primeira, mas tem nos acompanhado Ó, a bastante também. Angélica. Tá todo mundo. Ó, Laurinha. Oi, Laurinha. Então vamos fazer hoje. Hoje, assim, como é a 10ª live, né? A gente tá meio que comemorando, eu e o Fábio, fazendo aniversário de live. A gente inventou essa. Claro que podem vir milhares de outras a acontecer, mas a gente está feliz se a gente quer fazer uma retrospectiva. Para a gente dar uma retomada mesmo. Para quem não nos conhece e não conhece o nosso trabalho, o que a gente vem falando, né? Há 10 semanas atrás, praticamente 11, porque teve uma que a gente não fez, a gente começou a fazer essas lives. Eu convidei o Fábio para a gente conversar, né? E a primeira live foi sobre como conectar-se com o cliente, né? E seja Exatamente. a gente deu esse tema como conectar-se com o cliente, mas na verdade é como se conectar com o outro, né? Como a gente entender a visão do outro, né? E, Exatamente. e aí foi deslanchando. Daí começou a primeira, daí veio a segunda que a gente começou a falar sobre uma ferramenta de assessment, né? Que é o Exato. Myers-Briggs Type Indicator, que é aquele MBTI. E foram quatro lives direto Live só aí. sobre esse assunto. E daí a gente destrinchou os 4 aspectos, né, desse MBTI. Daí, deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Na Depois sexta, a tem gente falou sobre criança. crenças. A de crenças foi Exatamente. gente boa. A sétima, a gente falou sobre network. Uma melhor que a outra, né? Tu teria como eleger uma, será? Ahn, qual que foi? A de crenças eu gostei bastante. A, a 9, que foi o mapa não é território, também teve uma repercussão super grande, né?
E a oitava, E a procrastinação. procrastinação também. E a Aquela procrastinação também. ali, aquela ali eu recebi um monte de mensagem assim, Nani, depois que eu vi aquela live eu consegui procrastinar menos em pequenas coisas. Tu e o Fábio são muito legal, não sei o que, as dicas de você. Não, é legal que hoje na live mais cedo, né, com o Thiago Tabajara, que a gente estava falando de neurocoach, a gente também acabou falando um pouco de procrastinação, né, e coisas que, inclusive, que eu citei ele naquela live, eu falei para ele, ele ainda deu mais umas pinceladas em cima, né, que foi bem legal, foi bem legal. A da Sim. procrastinação foi bem legal também. Eu acho que Então, ó, talvez a vou da fazer procrastinação aqui, ele ó. tenha A tido mais. primeira. Eu vou te dizer, olha, no YouTube, a da procrastinação é a que teve mais visualizações. É um tema, é um É, tema que causa fervor. porque eu acho que todo mundo passa um bocado por aquele problema, né, de ser, mesmo que a pessoa muito ativa, em alguma coisa a pessoa deixa de lado e sente que deveria ou gostaria de estar fazendo e não faz. Uhum, uhum. Então, acho Ó, que. meu primo entrou ali. Tem, a galera da fisioterapia hoje vai entrar achando que é alguma coisa sobre fáscia, sobre a minha área. Ainda não, gente. Quintas-feiras é sobre pessoas. Terças-feiras é sobre fisioterapia e terapias do movimento. Mas eu tive lendo, a fisioterapia trata pessoas, né? Viu? É capaz de Super ajudar, membro. Ó. é capaz de ajudar, é capaz de Foi por ajudar. isso que a gente começou a conversar, né? No final das contas, porque era justamente por isso. Né? A gente queria saber como Exatamente. acessar pessoas, como fazer aquele, no caso meu, aquele paciente, aquele cliente, ou na fisioterapia ou através do Pilates, que é a minha área, como eu conseguiria acessar ele e mostrar, olha, isso é bom para ti, isso não é, vamos por aqui, vamos por ali. Como é que, Exatamente. se eu pudesse te perguntar, Fábio, dessas 9 lives, 10ª com a de hoje, é, uma tomada, assim, de tudo que a gente aprendeu aqui até agora. Uma tomada. Eu acho que um ponto que talvez tenha sido assim o pano de fundo para essa conexão com a pessoa é o não julgamento, né? Talvez a gente não tenha usado essa, esse termo, até porque eu sou meio reticente em falar em não julgamento. Eu acho que é virtualmente impossível não julgar. Mas comumente se fala em não julgamento. Eu já prefiro o termo não condenar, Uhum. entendeu? Porque Porque até julgar, o julgar vai fazer parte da avaliação, né? exatamente, né? Julgar, na verdade, a gente está sempre julgando. E a gente tem a nossa visão, os nossos valores, enfim, o nosso mapa, né? E quando a Nossas gente crenças. exatamente, quando a gente está de frente com outra pessoa, sobretudo a gente está sempre ali procurando similaridades e diferenças, né? Sim. Então, isso é um julgamento, né? A questão é não condenar, porque quando a gente vê que uma pessoa está seguindo outro caminho ou tem uma ideia diferente da gente, o normal é a gente criar ali uma barreira. Como profissionais que trabalham com pessoas, o fundamental é não se policiar para não criar essa barreira, entendeu? E se incentivar e se auto-estimular a estar aberto, né? A aprender Uhum. com o outro Curiosidade sempre. e aprender a se questionar e tentar fazer aquela prática empática, né? Putz, por que que o cara agiu dessa forma? Né? O que que levou Exatamente. ele a reagir? Em vez de bloquear isso aí e afastar, né? Fazer aquela Exatamente. pergunta, botar aquele ponto de interrogação. Se isso foi uma coisa que eu aprendi contigo, né? Ter esse olhar empático realmente.
aprendi através daquela história do mapa não é território, onde ali a gente aprendeu que o outro tem um processamento específico, tem uma percepção específica, né, que Tudo não é diferente. igual à tua, muito diferente, Exato. né? E que ele vai ter uma resposta diferente da tua, né? E a partir Exato. disso, tu começa a entender que, ok, ele não precisa reagir da mesma forma que eu. E a partir desse entendimento aí, tu também vai mais longe, tu vai naquela parte que da frustração, né? Administrar a frustração. Quando é que tu te frustra com a resposta do outro? Exatamente, isso tudo, talvez no ponto mais profundo, sejam questões de ego, né? O ego é que está sempre querendo se identificar com alguma coisa, né? Uhum. E afastar aquilo com que não se identifica, né? E isso serve para tudo em vários momentos. Mesmo aquilo que a gente faz, tu vê que tem algumas pessoas que defendem a ferramenta em si, né? Aham. Que são super enfáticas em falar de coaching, ou falar de, não, Pilates é melhor, ou não, yoga é melhor, não, não sei o que é melhor, né? E do outro Uhum. lado, não, psicologia, não, medicina, né? Não, psicanálise, não, coaching, não sei o que. As pessoas, tipo, se apegam à ferramenta e não à função. E Sim. cada coisa pode ser melhor ou pior para aplicar em determinada situação. Não, não é a ferramenta. Eu sempre falo, o dia que hoje trabalho mais com coach, a minha área de estudo é mais o coach, mas não sou apegado a isso. Não sou, não, quando Ela é uma tu ferramenta dentro da caixa de ferramentas, né? totalmente, o dia No que Pilates também é assim. No Pilates eu é, vejo que tem muito isso, assim. Eu como fisioterapeuta, uma amiga minha, Ana Otsubo, ela fala, Dani, eu encaro o Pilates é uma ferramenta dentro de uma caixa. Eu tenho um toolbox, eu tenho várias coisas ali no meu background, acupuntura, osteopatia, o que for, Pilates, fisioterapia, e eu vou escolher uma das ferramentas para usar com aquela pessoa. E eu não tenho como desmerecer ou esquecer todo aquele background, né? Então isso é muito importante. um dos caras, eu acho que eu já citei ele aqui, o Pedro Escudeiro, é um amigão meu aqui, uma das pessoas que eu conhecia há mais tempo aqui em Portugal. Ele é fisioterapeuta e osteopata. E ele Uhum. é um cara que está fazendo doutorado em Oxford, ele dava aula de mestrado em Oxford, portanto, de osteopatia. Portanto, era uma das pessoas, se não a mais, uma das mais graduadas em osteopatia em Portugal. Só que a osteopatia em Portugal ainda é visto assim como terapia alternativa, entendeu? Igual no Então, Brasil. então ele fez fisioterapia para que fisioterapia já é mais consolidado assim em termos de mercado, mais aceite, entendeu? Porque o osteopata, não sei no Brasil, mas aqui é muito comparado com aquele cara que dá os estalos no pescoço, né? O cara vai no osteopata e o cara te torce. E Com não é quino. isso. Uhum. É É, muito exato. além. Uhum. Não é isso, né? Não é aquele cara que fez um cursinho de massagem, né? Ele tem uma faculdade inteira pelas costas, um mestrado inteiro. Ele dá aula no mestrado, né? Então, Aqui, inclusive, a osteopatia é na área médica, não é nem na fisioterapia. é, e aí o que Estados ele me Unidos. disse? Eu fiz a fisioterapia, eu faço muita osteopatia sobre a capa da fisioterapia, entendeu? Só para não criar discussão, A história ver. da credibilidade, né, Fábio? Lembra que a gente falou? Como é que se constrói a credibilidade, né? Exato. É claro que ele tem algumas coisas que ele faz de fisioterapia, mas ele fala assim, a maior parte do meu trabalho é com osteopatia, que é Uhum. aquilo que, na maior parte dos casos, eu acho que é o que resolve o problema das pessoas. Então, eu muitas vezes me apresento como fisioterapeuta, mas na verdade sou muito mais graduado como osteopata e faço Sim, muita osteopatia chamando de fisioterapia. Não tem sim. problema.
Sim, entendeu? Desde que sim. resolva o problema da pessoa, então isso é uma... Isso é o mais É, importante. Ele não tá nem aí pro é título, ele tá aí pro resultado final. Isso que é importante. exatamente, um desapego, porque lá tá, ele não tem aquele problema do ego de ter que defender com unhas e dentes uma determinada identidade, né? Sim. E quando a gente trabalha com a pessoa, tudo isso para fechar o parênteses, né? A gente tem que, na minha opinião, tentar se desapegar disso, dessa identificação, dessa identidade, dessa busca constante daquela validação, né? Uhum, Do uhum. certo, do eu sou isso, do eu sou aquilo, daquele rótulo. Quando alguém nos rotula, a gente diz, tá me rotulando, né? Mas a gente está toda hora tentando se rotular, se confirmar. Se identificar e se afirmar, né, de algum momento, de alguma forma. E nessa coisa, por que que eu vou voltar na história da frustração, né? Expectativa e frustração é uma coisa que constantemente estão nas relações. Porque Uhum. todas as nossas lives a gente estava falando de pessoas, relacionamento interpessoal, como entender, como manejar, como se fazer entender, como entender o outro. E a expectativa e a frustração é uma coisa que está sempre nos relacionamentos, nas relações entre pessoas. Eu ouvi da minha Master Trainer, Maria Carolina, uma coisa que ela falou assim: Nani, a gente acha que porque o outro não rouba, porque a gente não rouba, o outro não vai roubar, né? Então a Uhum. gente coloca a expectativa naquilo de que o outro vai ter a mesma crença e as mesmas coisas e os mesmos beliefs, né, que a gente. E não, é raro Uhum. encontrar pessoas que têm as mesmas crenças e as mesmas maneiras de agir que a gente. Então, Uhum. invariavelmente, se tu depositar naquela pessoa aquela expectativa, tu vai quebrar a cara, não é verdade? É. A frustração, na verdade, tu falou bem, é como se a gente já tivesse uma coisa como certo, né? Às vezes a gente se frustra com o outro, às vezes a gente se frustra com a gente mesmo. Tipo, o, o objetivo está ali, né? A gente já pensa, é óbvio. Ah, Uh-uh. é, tipo, é óbvio que ele vai trazer o jantar para casa, porque ontem mesmo ele mesmo viu que estava sem comida na geladeira e ele sabe que eu dou aula, então é óbvio que ele vai trazer comida, Não. né? Daí tu já tem uma expectativa do caramba lá. E bré. Ninguém trouxe comida, tu tá morrendo de fome e se ralou. Ninguém trouxe comida, até porque pode chegar lá na cabeça dele, ele pode estar pensando assim, né? É óbvio que ela comprou a comida, porque ontem, inclusive, abri a geladeira e disse que não tinha nada, né? Uhum, uhum. Então, óbvio, né? Meu irmão, meu irmão tinha uma. Não sei se não vou me arrepender de falar isso. Ai, ai. Aí, a Mas hora que ele tá assistindo, hein? Eu vi o Fetter entrando e ai, ai, ai. é, Vai dar mas divisão no ele, espólio da família. é, não, mas ele tinha ele é cheio de frasinhas engraçadinhas assim. E aí quando alguém falava alguma coisa, quando rolava uma frustração e alguém falava assim, é claro, ele sempre respondia, ele tá ouvindo. Ele dizia Uhum. assim, claro é cu de vagalume, né? Claro E pra quem, né? é um pouco isso, não é? Quer dizer, claro, não é E daí, bem claro, né? Fábio, a gente volta para a história da autorresponsabilização na comunicação, né? Exatamente, Você é exatamente. responsável por aquilo que você comunica. Ai, não, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende. Não tô nem aí. Eu falei uma coisa, você entendeu outra. Isso é uma coisa muito menininho de se fazer, né? O que que tu acha? É, essa semana mesmo, aqui em casa, foi interessante. Rolou uma frustração qualquer agora, não me lembro exatamente se foi não tinha comida ou alguma coisa, mas foi alguma coisa nesse mesmo.
Mesmo Nesse mesmo nível. tom. E quando a gente tem a percepção, fica muito mais fácil, porque daí, rapidamente, eu identifiquei que eu tinha achado que tinha sido claro e ela tinha achado, para mim era claro uma coisa, para ela era claro outra. E aí quando eu vi que deu confusão, eu falei, pô, não, a gente se comunicou mal, não tem problema. Eu achei que tinha dito melhor, pronto. Get over, né? Supera Entendeu? de... Exatamente, pronto. E O liga que pro já foi, Telegram. E pronto. o que já foi, já foi. Qual é e a próxima? Né? Isso depende muito, né? Se tu pegar e acontecer esse esqueminha aí bem no dia da TPM ou bem na semana, daí o negócio vira numa outra dimensão. Tem variantes, né? Tem variantes. Total. Daí, para Ou além de se for resolver o ainda problema. gota no copo para transbordar, também toma outra dimensão. Não, daí, além de resolver o problema, tem que trazer uma caixinha de chocolate, né? Isso, ó. Jaula, chocolate, vinho à distância. Cadeira, né? Com a cadeira assim. Toma. Daí quando a endorfina tiver e a serotonina estiver agindo, daí tu consegue se aproximar. Exato. Step by step. Espera a pessoa estar apta para o convívio social novamente, né? Exato, Mas exato. isso tudo também é uma questão, apesar de escalar, né? A mulher quando está na TPM, algumas, né, tem aquela descarga hormonal que elas se tornam impróprias para o consumo, praticamente, né? Também é uma questão de se colocar no lugar, né? Sim, muito importante isso. É uma questão de se Perceber colocar e no lugar. ter, mais uma vez, olhar empático. Exatamente, olhar empático, olhar para aquilo e depois a própria mulher, quando já estiver no seu estado mais 2 níveis abaixo, né? Ela também já vai poder perceber e de repente até retribuir a caixa de chocolate. Pô, eu sei que eu fui Sim. Por que não, né? E outra, a comunicação, ela acontece em duas vias, né? Não é porque a mulher está em TPM que ela tem que assumir que o mundo todo vai entender isso. Então, ela também tem que se perceber, né? Putz, aquela semana eu sei que eu vou estar virada no giraia. Eu vou fazer Lembra mais que exercício físico ou eu vou ficar mais reclusa, né? É a parte dela que lhe cabe também, né? Não adianta também ela assumir que o mundo agora precisa entender que é a minha semana de TPM e lasque-se o mundo. Não é bem assim, né? Quem tá no teu convívio sabe dessa coisa que é cíclica, né? Sim, por que não, né? É uma coisa até inteligente de se fazer. Eu brinco, até falei, eu brinco com meu marido, pô, amor, tu sabe que é cíclico, né? Burrice tua não se dá conta, pelo amor de Deus. Daí a gente brinca e a gente tem um aplicativo que a gente salva no celular, e daí todo mundo sabe que aquela semana tem que pegar leve. é dangerous. Não, e lembra que não sei se foi na última, mas numa das lives eu comentei do trabalho do Steve Peters, que é o The Chimp Paradox, né? O paradoxo do chimpanzé. Quando a outra pessoa está em modo chimpanzé, não adianta entrar de frente. Aquilo ali, Entendeu? retoma aqueles dois exemplos que tu deu. Do chip, três, na verdade, que eu gostei muito, gente, que foi assim, baita exemplo. Aquele do marshmallow, quem consegue esperar e não comer o marshmallow logo, lembra rapidamente sobre aquilo. O do chimpanzé, que também foi muito bom. E os 3 eus, lembra? O eu não sei o quê, aquilo ali foi muito ilustrativo. Só para não perder o contexto, então eu vou começar pelo do chimpanzé, né? O trabalho dele, ele faz uma analogia em cima da nossa mente. E ele divide o nosso cérebro em 3, tá? A parte humana, ou seja, dentro da nossa cabeça teria um humano, que somos nós, certo? Que é uma analogia para o neocórtex.
que é a parte da fala, a parte da interação, e o humano está sempre em busca do desenvolvimento, da integração, é um ser social, né? Está sempre em busca do propósito. Depois tem o sistema límbico, que ele chama de o chimpanzé, certo? E o chimpanzé é, na verdade, é como se fosse um animal dentro do cérebro, certo? A gente não é o chimpanzé, mas a gente é responsável pelo chimpanzé que a gente carrega dentro da gente. Sentados, os chimpanzés. Exatamente. Então, o que acontece? Quando a coisa engrossa, ou quando alguma coisa desagrada, o que acontece é que o chimpanzé quer assumir a situação. E o chimpanzé é 5 vezes mais forte que o homem. Portanto, sabe quando a gente sente que dá aquela... virou... tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tu tá na discussão e tu tá normal, dali a pouco aquela pessoa mete o dedo na ferida e tu... o chimpanzé tomou conta. Tu já não tá mais naquelas de falar com a pessoa. Tá aqui, ó. Isso. Aí tu já não tá mais naquelas de falar com a pessoa para resolver o problema. Tu vira territorialista, tu quer derrotar o outro chimpanzé, porque o chimpanzé vive numa briga territorial e por domínio, né? Quer que ganha, quer que perde. Tu já começa a argumentar, teus argumentos já não são daqueles do entendimento, do veja bem, não sei o quê. Não, tu quer, né, afundar a outra pessoa. Né? Então, o que acontece? Às vezes, a gente ainda está numa boa, mas a outra pessoa já está no modo chimpanzé. Entendeu? Um querendo botar pano quente, o outro já está dando pulos. E aí, não adianta tu querer chamar a razão, porque é um chimpanzé. Entendeu? Não adianta tu, toda a calma do mundo, não, mas fulano, não sei o quê. Não, tu tem que deixar o chimpanzé destrambelhar ali um pouco. Blá, 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 blá. Ativa o chimpanzé, deixa ele falar. Exatamente. Tu tá ali, tu ouve tudo, porque daí o chimpanzé cansa. Precisar até concorda. É, claro. A minha mãe costumava dizer assim, não contraria, que o médico mandou não contrariar, né? Aí tu fala, não, pô, tudo bem. Aí tu vai, tipo, intervém com a pessoa para ela saber que tu tá ali e tá ouvindo, né? Ego tá fora, porque se o ego entrar, o que vai acontecer? Vai acordar o teu chimpanzé, e aí vai ser briga de chimpanzé, e o resultado nunca é bom. Que entendeu? São as brigas de trânsito, né? Exatamente, né? É o território, né? O chimpanzé quer defender território, sobreviver e acasalar, né? São as 3 coisas que o chimpanzé quer fazer. Então, não adianta tu discutir chimpanzé com chimpanzé. Entendeu? E aí entra a terceira parte do cérebro, que... olha, não, eu sou brasileiro, Angélica. Gaúcho. Eu sou gaúcho. Eu moro em Portugal. São os gaúchos virginianos. Toca aí. Exatamente. Ativar. Aí, em forma de um balde de gelo. Em forma de chimpanzé, saindo de estado de chimpanzé. E aí tem a terceira parte do nosso cérebro, que é o computador. Que o computador é o seguinte, o computador são as nossas memórias, tá? E o computador, na verdade, são as nossas crenças, e tu tem ali uma série de programinhas instalados. O computador é tipo 20 vezes mais rápido que o chimpanzé. Então, qual é a sacada? A sacada é o teu humano programar o computador como deve ser. Entendeu? Porque se o computador estiver bem programado, quando a pessoa começar a se descabelar na tua frente, ao invés do computador ficar lá procurando o que é que ele vai fazer, o chimpanzé vai acordar e vai quebrar aquela porra toda. Que nem a Laura ali, ó. Depois tu leu que a Laura escreveu. Uma situação... essa semana. Sou muito calma como líder, mas essa semana eu tive que rodar a baiana.
Teve que ativar o chimpanzé, o giraia, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Acontece. Uhum, E aí, entendi. se tu tiver, no momento de calma, se programar para, em determinado momento, ou com determinada pessoa, ou no trânsito, ou whatever, ou quando tu estiver na TPM, tu mentalmente já te programar para reagir de outra forma, o que acontece é que tu vai conseguir automatizar isso e o teu computador é 20 vezes mais rápido que o teu chimpanzé, entendeu? Então, Sim. Tu não vai vai dar começar tempo. a otimizar, tu vai começar a se auto-treinar, né? Exatamente. Vai Porque, domesticar o chimpa para ele ficar lá de boa, só sair realmente quando for necessário, porque é importante ele estar ali porque existem situações, luta ou fuga, tem coisa que ele precisa claro, de apreensão. Mas no claro. dia a dia, A questão é que essa parte do nosso cérebro, o sistema límbico, é um cérebro primitivo, né? É a parte mamífero do nosso cérebro, né? O neocórtex é a parte humana. O sistema límbico é a parte mamífera. E depois tem o cérebro reptiliano, que é ainda mais instintivo, né? É, freeze, fight or flight, né? Então, se tu for se programando mentalmente, que é o que acontece com a terapia, né? Quando a pessoa vai ao psiquiatra não, ao psicólogo, faz terapia, né? O que eu e a Nani, para além de gaúchos virginianos, a gente partilha o mesmo terapeuta. O que acontece quando a gente fala com o Alfredo, né? A gente revê uma situação que aconteceu e aí ele fala, na próxima vez que isso acontecer, procura fazer mais assim, a assim, sabe? identificação, exatamente, a identificação do padrão e a orientação antecipatória, né? Isso eu aprendi Que tá... muito com o Alfredo, principalmente Exato. para lidar com as crianças. Que tu tá fazendo? Tu tá programando o teu computador, Sim, entendeu? programando. Tá colocando, fazendo um download de um novo programa. Exatamente. Tu tá tirando um que é ruim, né? Que é quando elas começam Tá a pichado parar. lá, bugado. Imagina, as crianças começam a te enlouquecer aí, tu, porra, dá um berro, mete todo mundo de castigo, não sei o quê. Aí tu tá instalando um novo programa para não gritar, para se manter Respirar calmo. fundo, entrar na bolha do on, várias técnicas. Exatamente. Exatamente. Que, pronto, no fundo, não deixa de ser talvez uma terapia cognitivo-comportamental para dummies, né? Enfim. Por isso que eu acho esse livro bastante importante, bastante interessante de se ler, porque ensina justamente essas situações mais complicadas, né? Agora aquele dos três eus, sem ser esse, e Certo? depois A dos gente, Guatemala. a gente falou sobre os três eus, né? A gente tem um eu público, que é aquele que está todo mundo vendo aqui, do Fábio, da Nani, que é das pessoas que interagem, que é o nosso eu social. Depois a gente tem o eu privado, né? Que seria aquele eu que se revela com a família, com os amigos mais chegados, né, num círculo mais íntimo, e depois tem o eu secreto, que é aquele que cada um de nós só nós mesmos conhecemos, né? Tá, público, social e secreto. O público, privado e o secreto. Público, privado e secreto. Entendeu? Tá. O público é o mais abrangente, é a tua timeline no Facebook, é o teu público, entendeu? O teu eu privado é as mensagens privadas que tu manda, né, para as pessoas com quem Os tu tem nudes? os nudes, as pessoas com quem tu priva a tua família, teus amigos mais chegados, aquelas pessoas que tu já tem um pouco mais de intimidade, né? Uhum. E o secreto é aquelas coisas que só rolam dentro da tua própria cabeça, que a gente não fala tudo para todo mundo, né? Sim. Então, o que é importante aqui? É haver uma congruência
entre essas três personalidades, entendeu? Uma Mesmo que uniformidade, né? exatamente, né? Tu não pode estar o teu eu público falando em caridade, voluntariado, não sei o quê, não sei, não. Vou reformular, não pode, tá? Mas se o teu eu público estiver falando sobre voluntariado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o teu eu secreto, na verdade, estiver pensando meramente em, sei lá, status ou dinheiro, entendeu? Tiver, imagina que tu está querendo vender uma imagem altruísta, mas na verdade tu tem segundas intenções. Sempre que há um desalinhamento aqui, o que acontece? Se em algum momento escapar, né? Se em algum momento as pessoas se aperceberem desse desalinhamento, e é muito fácil disso escapar, vai haver uma quebra de confiança. Sim, daí tu vai perder a tua credibilidade. Daí Exatamente. eu coloco aquela frase que eu ouvi de ti esses dias. Fale sempre a verdade, que tu nunca vai ter que lembrar do que tu falou. O Mark Twain disse: um homem que fala sempre a verdade não precisa lembrar do que diz. E Exato. Isso é muito isso importante. isso facilita muito, né? Vamos combinar. E Isso isso facilita. nada mais é que tu tá em consonância com os teus eus, né? É. E é muito fácil a gente quebrar essa integridade, ou a gente mostrar o nosso verdadeiro eu, porque sabe aquela pessoa que tu não gosta e não sabe por quê? É isso. Porque a pessoa com a boca ela fala uma coisa, mas com o corpo e com a entonação ela te E com fala outra. Uhum. E aí tu pega No aquelas ar. coisas, e a gente é muito sensível para isso, só que a gente não foi treinado para dizer assim, ele fez assim quando estava falando determinada coisa. Né? Quando tu começa a estudar é, Comportamento. linguagem corporal, aí tu começa a perceber essas coisas vão te saltando assim, sabe? É quase como se tu tivesse um grilo do teu lado te dando conselho. Tá Uhum. conversando com a pessoa, tu fala uma coisa para ela e a pessoa, sabe? Mas é assim, ó, Ou tipo, chega, se inclina para trás e fecha os braços. ou se inclina para trás, fecha os braços, ou tu pergunta uma coisa para a pessoa começa assim, ó. Mulher faz isso aqui, ó. Já viu? Mulher põe a mão aqui. Se tiver grávida, põe a mão na barriga. É para Quando não proteger. fecha, quando não Quando fecha o que ela entende, escuta e de acordo com o que ela acredita, isso, tipo isso? não, quando tu fala uma coisa que Vai de encontro. de alguma forma foi causou desconforto, Ah, tá. entendeu? Tu tocou num assunto delicado, tu se deu Uhum. conta, sei lá, pode ter pego a pessoa, não necessariamente é uma mentira, né? Pode Mas ser numa só distância, né? Ah, ela falou A, mas estava agindo como B. ou tu Uma imagina tu, descoerência, né? Um ruído na informação, na verdade. imagina que tu tá com uma amiga e tu pergunta para ela, e aí, como é que tá o teu marido? E aí tu sente aquela pequena pausa, ela faz assim, ou ela faz assim, ou Veja bem, pega o tá cabelo, isso tudo são ótimo. são pacifiers, né? A pessoa começa a A se se, alisar. se alisar, porque ela, tipo, é como quem diz assim, calma, calma, né? Calma que eu vou Então, dizer que tá tudo bem. Não posso transparecer que tá uma guerra. por exemplo, entendeu? Então, tudo isso só para ilustrar, né? Quer dizer, a pessoa, quando ela é incongruente, ela acaba por transparecer de alguma forma. E aí ela perde na verdade, ela perde a credibilidade, né? Por exemplo, uma pessoa é muito melhor uma pessoa que lá no fundo que ela quer fama, fortuna, não sei o quê, é muito melhor
ela ser congruente disso até o eu público, porque ela vai ter gente que vai admirar ela muito por fama e por riqueza e por o que quer que seja, sabe? É por isso que é legal a pessoa fazer uma avaliação de valores e saber o que é importante para ela. Que é para né? ela não comprar valores dos outros, entendeu? E crenças, né? Porque é muito bonito, né? A gente falar de caridade, de altruísmo, de não sei o quê, mas tem que ser uma coisa que vem lá de dentro. Genuína. Né? Aquela história da Miss Mundo. Qual o livro que você mais gosta? Ai, o Pequeno Príncipe. Exatamente, né? Tem que ser genuíno. E, portanto, é importante que haja congruência sempre entre aquilo que vai mais secreto lá dentro de ti, até o teu eu mais público, entendeu? Quanto mais congruência tiver, mais fácil as coisas são. Né? Mais fáceis as coisas são. E o Marshmallow. Exato, isso foi uma experiência que foi conduzida em algum lugar há muito tempo atrás. Eu sei que acho que deve ter sido anos 70, por aí. E a experiência constituía em colocar a criança ia para uma sala, né, onde ela sentava numa cadeira e davam um marshmallow para ela e diziam, olha, eu vou ter que sair e já volto. Tu pode comer o marshmallow. Mas, se tu não comer e esperar eu voltar, quando eu chegar aqui eu te dou outro. Ou seja, dois marshmallows. E aí, algumas crianças conseguiam segurar, se conter, não comer e aguardar pelo retorno da pessoa de ganhar o segundo marshmallow, portanto ter o dobro da recompensa, e algumas não conseguiam se conter e comiam o marshmallow. E ao longo dos anos, identificaram que as crianças que não comeram o marshmallow eram aquelas que conseguiam retardar o ganho, a recompensa. Certo? O que significa como aquela pessoa que consegue sacrificar horas de estudo, horas de treino. Que não estão atreladas ao prazer imediato, né? Exatamente. Elas conseguiam adiar o seu prazer para obter uma recompensa maior depois, fruto do seu sacrifício. E e as pessoas que comeram marshmallow tinham essa dificuldade de sentar e estudar, de concluir uma faculdade, enfim, de diversas coisas assim. E não tinham dentro de si esse recurso, né? O recurso de postergar o prazer, de postergar a recompensa. Exatamente. O que é interessante é que depois está tentando se concluir, na verdade, o livro que eu li, que agora eu não estou recordado só do autor, mas depois eu passo. Mas é os Super-Humanos. Em inglês é the Rise of the Superhumans, ou coisa parecida. Eu depois posso mandar o nome do livro. O que acontece é, esse livro fala sobre o fluxo, o estado de fluxo, que é o flow, que é o estado onde os atletas de alto desempenho, de esportes radicais, se encontram quando estão descendo uma onda gigante, descendo uma montanha virgem, sei lá, 60 graus de inclinação, fazendo voos com aqueles wingsuits, né? E, enfim, toda espécie de esportes altamente radicais. Existe uma alteração na percepção ali, existe uma alteração no estado, eles entram num estado que é o chamado estado de fluxo. E o que acontece é que todos esses atletas teriam sido reprovados, digamos assim, no teste do marshmallow. Eles são altamente bem... Por muitos anos se acreditou que uma pessoa que conseguisse adiar a recompensa, esse era o segredo para ser bem sucedido. E está se provando que também é possível ser bem sucedido para quem não consegue. Existe aqui uma diferenciação, provavelmente,
nas atividades. A pessoa que, Sim, como no eu, tipo de personalidade, no tipo de maneira de reagir ao estímulo e é o que ela vai escolher como propósito e como ela vai escolher o que ela vai desenvolver durante a exatamente, vida dela. eu teria rodado fácil, teria comido marshmallow logo, antes da explicação, fato. E depois que eu li esse livro, eu percebi que eu tenho que procurar ali aquela recompensa diária, entendeu? Aquela recompensa quase que instantânea. Eu tenho que estar fazendo coisas que me são estimulantes. Hoje eu tirei o dia para botar as coisas, as burocracias em dia, não sei o quê, pagar conta, não sei o quê. Meu Deus do céu, parecia que eu estava transportando um armário, entendeu? Essas coisas, esse tipo de coisa, para mim, que é importante, né, para a organização, não sei o que, não sei o que, para mim é muito custoso. Mas eu ter atividades como essa, que a gente está aqui quase 2 da manhã, para mim isso não é custoso, ver. Uhum, Né? uhum. Porque Mas olha só que interessante, né? A tua autopercepção, o teu conhecimento te permite tu transitar nisso. Então, assim, se claro, tu sabe que no dia tal tu vai ter que fazer várias coisas que não são da tua vibe, tu consegue equilibrar eventualmente com coisas que são da tua vibe. Diz que o Barack Obama uma vez falou pra filha, né? Filha, escolhe uma coisa que tu odeia fazer na vida. Sei lá, dá um exemplo. Ah, tirar o lixo, pai. Beleza, então toda semana, dia sim, dia não, tu vai tirar o lixo. Ah, mas por que que eu preciso tirar o lixo? Nem sempre na vida a gente vai fazer só o que a gente gosta. A exato, gente vai fazer coisas que a gente não gosta e a gente tem que saber fazer bem feito mesmo assim. Então, exatamente. é importante isso, né? A tua percepção de se entender, putz, aquilo ali é uma coisa que eu vou procrastinar, não vou querer, né? Mas se tu tá percebendo isso e te conhece, tu vai ser, bah, aquele dia que eu sei que de manhã e de tarde eu vou ter que fazer um monte de coisa chata, de noite eu sei que eu vou, ou eu vou na live, ou eu vou ver meus amigos, alguma coisa para compensar, Tu para não pode sucumbir. compensar, pode dizer, olha, então, no dia da semana que eu faço minha burocracia, é meu dia livre na dieta, por exemplo. Tem que É? ter um sistema do prazer límbico ali associado, né? Exato, exato. Isso É tem que te, fisiologia. tem que te compensando. E é, tu falou uma coisa importante, que é quando a pessoa vai se conhecendo, né? Olha como foi importante a live da procrastinação. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo com aquilo e não sabem por quê, né? Uhum. Da mesma forma como eu, durante anos, sofri, pô, tem que estudar. Nossa Senhora, falava em estudar, ai Jesus amado. Porque eu não me conhecia, né? Porque se eu me conhecesse, eu teria mecanismos, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria mecanismos para Para eu conseguir suportar isso aí. suportar e dar a volta nessa situação de uma maneira muito mais fácil, sem ter que ser aquele Deus nos acuda, aquela tormenta, né? Sim. As pessoas, muitas, não, obviamente, as pessoas que nos assistem aqui já estão noutra onda, né? Mas, normalmente, as pessoas não dão muito valor para o autoconhecimento, não sabem o que é autoconhecimento, né? Não sabem o que é ir buscar alguns padrões. Ah, eu me encaixo nisso. Olha, quem tem essa característica depois acaba por ser mais assim ou ser mais assado. Essa autoidentificação é importante, porque primeiro a gente vê que não está sozinho, que tem outras pessoas que sofrem dos mesmos males, né? Depois, é assim, existem milhares de estudos feitos em cima de milhares de coisas, e algumas coisas vão te ajudar, né? Alguns esclarecimentos vão te ajudar. Por exemplo, na minha família a gente tem, assim, um certo quê, assim, de ser muito espontâneo, muito explosivo. É uma coisa de familiar, assim. Coisa de fetters. É. E eu estava lendo o livro do Daniel Goleman
sobre a inteligência emocional, e ele fala da amígdala de não sei o que, papapá, e que vai até não sei onde no cérebro, mas que existe um atalho entre a parte do cérebro onde dispara aquela emoção e a amígdala, que é onde dispara aquela sensação de isso é uma ameaça, então eu tenho que arrebentar, entendeu? Nem todos, diz o meu irmão. Nem todos. Eu não queria dizer ao vivo, Ó, cara, mas DR, aquela... ó, DR familiar aí. Ele é adotado, a gente passa o tempo todo junto. Pegou na lata do lixo. Pronto, falei. Então, e que existe um, um atalho, digamos Um assim, shortcut, um shortcut. Aí pra ti, tu é só uma pessoa explosiva, mas daí tu lê aquilo, e o cara te mostra dentro do teu cérebro e te conta uma história de pessoas que têm exatamente aquela mesma reação, e daí cara, isso aqui se encaixa comigo, e daí o cara fala, e se tu começar a trabalhar assim, 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 tu vai conseguir, pronto, lá tá, instalar um programinha diferente no teu computador e trabalhar de forma diferente. acessar as outras vias neuronais que não o shortcut. Exatamente, tu vai acessar, vai por outras sinapses que não vai disparar aquele shortcut, Sim, que entendeu? não vai Então, acessar aquele programinha ali do Jiraya, né? E do macaco. exato, cara. A gente nasceu com um instinto para mamar e com um medo de altura, né? Faz aquele teste de Apgar só para ver se a criança tem medo Não, não de. é o Apgar, é o teste de Moro. Uhum. Que e só. O resto a gente vai adquirindo. É um A gente reflexo. vai, a gente vai adquirindo. Se a gente adquiriu, então a gente pode desadquirir, né? E escolher um pouco melhor um monte de coisa. Isso significa que é automático? Não, não significa que é automático, né? Mas é Mas treinável e é praticável. é treino, cara. Pega coisa pior, né? Que tu acha, ou que fosse ter mais impacto na tua vida, e vai ler sobre aquilo, vai estudar, vai ver que outras pessoas passam por Sair da aquilo. caixa, né, Fábio, na verdade, né? Então, assim, se isso é uma coisa. Porque hoje, pessoal, quem tá chegando hoje, a gente tá fazendo uma retomada das 9 lives que a gente fez. Hoje é a 10ª. Então, a gente tá falando um pouquinho de tudo que a gente aprendeu aqui nas conversas com o Fábio. E tá falando né, de algumas metáforas importantes, alguns trechos de livros que ele deu como exemplo. Isso é uma coisa que estava presente em todas, né? Essa história. Estar aberto para mudança, estar aberto para o olhar empático, né? Se colocar no lugar do outro para facilitar o entendimento, né? E a Exato. comunicação, entender-se responsável e agente comunicador, não é aquela história. O que eu falei é uma coisa, o que você entendeu é outra e dá de ombro. Não, eu quis comunicar isso. Então, use todos os meios para se fazer entender. Seja ele escrito, falado, gestual, o que for. Mas Exato. realmente se preocupa em comunicar alguma coisa, faça por onde. Seja agente responsável pela comunicação. E por último, sempre lance essa história do ponto de interrogação, né? Putz, por que o cara tá pensando assim? Será que eu consigo fazer essa prática? E se autoconhecer, né? Tá aberto a isso e descobrir, na medida que tu entende qual é a tua dificuldade e quais são as coisas que te frustram, que te irritam, que te tiram do centro, é ali que tu vai ter que, né, destrinchar e debulhar o milho. É ali que Exatamente. tu vai ter que se auto-perceber e trabalhar. E, assim, da minha parte, é tão bom quando a gente consegue se domar. Eu sinto isso, sabe? Quando eu vejo que eu fazia uma coisa errada, ou que eu tinha uma atitude que não era boa, ou que eu Uma era reação, né? uma reação que não era legal, não sei o quê. É tão legal quando eu consigo dar a volta naquilo, entendeu? Uhum. E ser um pouco melhor, eu me sinto bem comigo.
entendeu? Sim, na verdade, tu vai amadurecer em relação ao assunto e ao aspecto, né? É. Mas aí a gente volta daí para uma live que a gente quase não comentou hoje, mas para mim é o fundamento, que é a das crenças. Tu tem que acreditar que tu pode ser do jeito que tu quiser e da forma que tu quiser. Uhum. Que tu realmente nasceu praticamente uma página em branco, um computador sem nada instalado. E à medida que o tempo foi passando, com as convivências, com as tuas experiências, as tuas frustrações, a forma como tu foi sendo ensinado a lidar com as frustrações, etc e tal, isso é que foi te construindo, né? Foi uma série de escolhas que tu foi fazendo, é super interessante e para mim é fatal que as pessoas, como é que pode duas pessoas ou mais, né, serem criadas dentro da mesma casa, pelos mesmos pais, tudo igual, não sei o que, e saírem personalidades diferentes, né? As pessoas vão selecionando, a gente vai selecionando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer acreditar, aquilo que a gente quer valorizar. Tudo são opções, tudo são opções. E outra, gente, né? Não é porque as coisas que aconteceram no passado não vão definir o que tu vai ser no futuro. Ela sim vai ser um suporte, todo um grupo de ferramentas que tu vai ter para construir o teu futuro. Então, isso é uma coisa, cada dia a gente é responsável por novas escolhas. A gente não é obrigado a fazer as mesmas escolhas sempre. E Exato. ferre-se quem achar que isso. Ah, não, porque aquela pessoa sempre faz isso. Ela sempre, tipo, fez a fama, deita na cama. Não, caramba, destrói a cama e vai lá de novo e reinventa o que tu acredita, tchê. É a síndrome do retrovisor, né? A pessoa quer andar para frente olhando pelo espelho. Porque eu sou assim, porque me aconteceu assim, porque eu já vi como é que é assim. Isso, e nós somos as nossas escolhas. Se a gente está se identificando que não está satisfeito com o que construiu até agora, beleza, então começa a construir outra coisa, né? Começa a se reinventar. Mas não adianta também lamentar pro resto da vida, ó, vida, ó, sina. Não, Então, não. seja agente da sua própria felicidade e agente do seu próprio sucesso. Falta 2 minutos, vamos se despedir e agradecer. Sim, senhora, chefe. Ai, não, porque eu não gosto quando a gente fica. Tchau, tchau, tchau. Né? Tu gosta de se despedir com poupa e circunstância, Sim, né? ai, com carinho, que eles merecem, todos. Ficaram 1 hora aqui nos ouvindo loquear. A culpa é do Instagram, que só deixa 1 hora. Quer dizer, por outro lado, né? Se ele não tivesse limite de tempo, né? Tá certo. Mas doses homeopáticas. É isso, eu acho que o principal de tudo que a gente já falou até agora é tu saber que tu pode acreditar naquilo que tu quiser e aquilo que tu acreditar vai ditar aquilo que tu vai fazer e vai ditar como é que tu vai te comportar e todo o resto. Então, pensa bem se tu não tá com nada que tá te bloqueando que seja só uma crença tua, entendeu? Uhum. Ou uma crença do outro que limitou a tua crença em ti mesmo. Isso depois é uma questão de fazer uma análise para tu entender de onde é que veio aquela crença, mas acredita, tu pode ser quem tu quiser e tu pode mudar tudo. E não se desmereça. Não desmereça os pequenos esforços, as tuas pequenas conquistas. Vibre por isso. Seja feliz pelas pequenas conquistas. De pouquinho em pouquinho. Seja a sua melhor amiga te falando lá. Uau, muito bem, tu conseguiu. A gente não está pronto e eu acho que a gente não vai morrer. Quando a gente morrer, a gente não vai estar pronto ainda. É um processo que a gente tem que estar sempre melhorando, fazendo, agradecendo. Pessoal, eu sou suspeito, mas agradecer muito, ser grato por aquilo que se tem. Entendeu? Tu faz novos caminhos, né, na cabeça.
Sai daquele Exato. ciclo vicioso da lamúria. Começa sendo grato pelas coisas que tu já tem. 10 segundos, né? Ele vai começar o desespero. Valeu, galera. Muito obrigado. Quinta que vem estamos aqui de novo. Um beijo. Tchau.